Olá, tudo bem? Sou o professor Cid Marques. Estamos aqui trabalhando a planilha de cálculo Microsoft Excel para você se preparar para concurso público. E agora, nesse bloco, eu vou trabalhar com a inserção de dados, só que essa inserção de dados ela é baseada em montagem de fórmulas. As fórmulas a gente ainda vai desenvolver bastante, mas a fórmula ela pode ser relativamente simples, tipo pegar um endereço, somar ao outro para que ele produza um determinado resultado, tá certo? E essa soma de resultados, eu sempre, para que a gente possa pegar assim bem claramente aquilo que a gente está aprendendo, eu costumo usar como base o tal do 1 mais 1. Então eu uso alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu vou colocar aqui nessa própria tela o seguinte, ó. Lembra que o sinal de igual é obrigatório. Aí, 1 mais 1. O resultado disso vai proporcionar o valor 2. Lembrando que isso é obrigatório, tá certo? Só que esse número 1, ele pode estar dentro de uma planilha no endereço qualquer. Aí ficaria assim, ó. Supondo que esse número 1 tivesse na célula A1. Então, na verdade, eu estou esperando que esse endereço busque o número que está lá em cima, mas aí eu quero o que está no endereço B1. Então, na verdade, eu tenho dois endereços sendo somados e que cada endereço busque uma informação diferente, o resultado vai ser o mesmo. 1 mais 1, só que eu estou somando dois endereços. Lembrando que o endereço de uma célula faz parte de uma estrutura de colunas e linhas, e essa estrutura de colunas e linhas, elas formam as células que estão dentro de uma das planilhas. Aí o que vai acontecer? Quando você vai para uma segunda planilha, é possível que você pegue uma fórmula que está na planilha 1 e busque uma informação lá da planilha 2. Mas lembra que da mesma forma que na planilha 1 tem A1, B1, C1, D1 e assim por diante, A1, A2, A3, A4 e assim por diante, a planilha 2 também tem. A planilha 3 também tem. Então, eu não poderia, por exemplo, colocar esse A1 que eu citei aqui, buscando da planilha 1 e o B1 da planilha 2. Da forma que está, ele não faria. Ele buscaria os dois endereços da mesma planilha. Que para a prova, as bancas dizem que quando é citado somente o endereço, você está citando essa célula da planilha atual, não importa qual seja. Então, planilha atual é sempre aquela que você está como ativa. Aí eu vou para a próxima tela, eu gostaria que você me acompanhasse aqui, ó. Olha que eu tenho uma fórmula baseada naquilo que eu expliquei para vocês, A1 mais D5. Basicamente eu estou colocando uma fórmula que eu estou buscando dois endereços da mesma planilha. Só que é possível que eu indique, por exemplo, ó, que o A1 está na planilha atual, tanto que não tem nada aqui escrito antes dele, ó, indicando que ele está na planilha atual, e eu quero somar com D3. Então, ó, eu estou somando esse com esse. E aqui, ó, eu tenho o símbolo da operação que a gente vai fazer. Só que olha a informação que eu tenho aqui, ó. Essa informação indica que o D3 ele está vindo de outro local. Por isso que a gente fala que é uma referência, uma citação de um endereço de outra planilha. Então, para que eu possa fazer essa citação de maneira adequada, eu tenho que colocar o nome da planilha, não importa qual seja ele, tá? Plan 2, por exemplo, e o endereço D3. É o exemplo que tem lá, certo? Só que observa que essa informação, ó, ela mistura com essa se deixar tudo junto. Então eu preciso obrigatoriamente de fazer o seguinte, ó, observando aqui no endereço, eu tenho plan 2, aí eu tenho o símbolo de exclamação D3. Então o símbolo de exclamação colocado aqui, ó, ele passa a ser obrigatório. Então sempre que eu tenho que separar o nome de uma planilha do endereço da célula da planilha que vai ser somada, eu coloco o nome da planilha, exclamação D3. Deu para entender? Problema que pode acontecer aqui, tá? Aí, ó, vou chamar a sua atenção para o seguinte. Eu tenho uma planilha chamada Plan 1, outra chamada Plan 2, outra chamada Plan 3. Essas planilhas, elas podem receber uma mudança de nome, que a gente chama de renomear, trocar o nome de uma planilha. E aí pode acontecer de você colocar o nome do seu trabalho, o nome que você quer, vendas, compras, estoque, sei lá, o nome que você achar que é conveniente, que vai fazer com que você lembre o conteúdo daquela planilha. Só que o nome de uma planilha, ele aceita
letras, ele aceita números e aceita inclusive alguns caracteres que são diferentes de letras e números, só que tem um porém. Enquanto eu colocar só letras e números, eu não preciso fazer mudança nenhuma em relação àquilo que a gente viu aqui. Se eu colocar letras, números e qualquer símbolo que não seja nem letra nem número, inclusive o próprio espaço, ele vai me obrigar a colocar o nome da planilha entre aspas. Então ficaria assim, ó, vamos supor que eu tivesse vendas, o nome da planilha, tá? Vendas 2017. Repara que tem um espaço aqui, ó. Aí eu vou colocar o símbolo de exclamação e o D3. Para a leitura, isso daqui obrigatoriamente tem que estar entre aspas. Se não tiver entre aspas, ele não vai conseguir ler. E aí qual que é a dificuldade? Muita gente que está me assistindo, que de repente já trabalha com Excel, vai falar assim, ah, professor, mas eu não preciso digitar isso. O próprio Excel, ele inclui sozinho essas aspas, é só ele identificar que tem um espaço lá que ele põe sozinho. Realmente, eu concordo com você, só que tem um porém. Quando você vai fazer a prova de concurso público, você não tem um computador na frente. Então você tem que ler o que está na sua prova. E quando você faz a leitura, se na leitura do enunciado não tiver as aspas e tiver um espaço lá, você tem que considerar aquela resposta como errada. Então, ó, a observação da leitura ela é muito mais importante do que a prática no Excel. Então aí cabe a você lembrar, tem o espaço? Obrigatoriamente tem que estar entre aspas. Tem um símbolo que é qualquer caractere, nem letras, nem número, tem que ter o espaço. O espaço não, perdão, as aspas. Então a aspa, ela passa a ser um símbolo obrigatório. E olha, eu vou chamar sua atenção, hein? A aspas que eu coloquei aqui não é aspas duplas, é aspas simples. Ou seja, aspas duplas ela serve como referência de texto dentro da sua planilha. Aqui é uma referência de endereço e toda vez que você faz uma referência de endereço, obrigatoriamente em aspas simples. Deu para você entender? Então aqui, ó, nome, exclamação, endereço da célula. Tem espaço, tem caractere que não seja nem letra nem número, obrigatoriamente entre aspas é o que você vai fazer. Aí tem outro detalhe. Pode acontecer de você ter no seu arquivo planilha 1, planilha 2, planilha 3, planilha 4 e assim vai. Só que a informação que você quer buscar não está em nenhuma das planilhas da sua pasta de trabalho. Você deve lembrar da nossa hierarquia. A pasta de trabalho ela junta várias planilhas. Pode ser que a planilha que eu estou tentando buscar venha de outra pasta de trabalho, ou seja, de outro arquivo. E aí o que acontece? Quando eu tenho que citar o nome do arquivo onde está aquela planilha, onde está a célula que eu preciso, eu vou ter que colocar o nome do arquivo aqui também. Então, ó, acompanha aqui comigo, por favor. Ó. Inserindo fórmulas com células de outro arquivo. Lembrando que esse outro arquivo é outra pasta de trabalho. Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui. Ó. A1, que é o endereço básico que a gente está somando desde o início. E F4, que é um endereço qualquer de uma planilha. Aí essa planilha, ela se chama Plan2. Ela poderia chamar qualquer nome com espaço ou com caracteres não alfanuméricos. Aí obrigatoriamente teria que estar entre aspas. Nesse caso não está. Símbolo obrigatório, a exclamação. Só que agora eu tenho que citar qual é o arquivo onde está a minha planilha. Então observa que eu coloquei o nome do arquivo, sugeri o nome aqui, listagem.xlsx, que é o padrão das extensões de arquivo do Excel. E obrigatoriamente, olha como que eu faço aqui, ó. Abro o colchete e fecho o colchete. Isso daqui, obrigatoriamente, ele faz com que você feche o nome do arquivo para que ele não se misture com o nome da planilha. Então eu tenho, ó, nome do arquivo .xlsx, mais o nome da planilha, exclamação, F4, e o nome do arquivo com entre parênteses, entre colchetes. Deu para vocês entenderem? Então essa é a citação. Porém, se o nome do arquivo ou o nome da planilha, não importa qual, tiver qualquer caractere não alfanumérico, lembrando do espaço que ele é um dos exemplos, isso me obrigaria a colocar entre aspas, lembra disso? E onde que essa aspas vai? Lembra que no computador tudo isso é automático, tá? Mas aqui, ó, eu vou colocar bem fácil aqui para você, entre o sinal de mais e o colchete, e aqui, ó,
fechando logo após o termo plan 2. Então, a aspas, ela vai antes de fechar com o símbolo da exclamação e depois do sinal de mais, agrupando tudo que você tem. Então, ele pega todas as informações, coloca entre aspas, como se fosse um grupo que precisa ser lido tudo de uma vez. Deu para você entender? Isso se houver necessidade pelo fato da planilha ter um espaço ou o nome do arquivo ter um espaço. Essa seria a situação. Vamos à próxima tela, onde a gente vai observar uma situação que você vai ter que trabalhar na sua cabeça o seguinte. Esse exemplo que eu dei, eu estou imaginando onde eu tenho uma planilha aberta de uma pasta de trabalho, outra planilha aberta de outra pasta de trabalho. Então, supondo que as duas planilhas estejam abertas. Agora, o próximo exemplo, eu vou imaginar que uma dessas planilhas, que é a base da referência, ela está salva no computador e fechada. Aí eu tenho que indicar, por exemplo, onde ela está, senão o computador não vai conseguir abrir porque ela não está aberta. Deu para entender? Então, eu vou ter que citar o endereço completo. Então, como que vai acontecer? Ó, observa que as citações externas, aqui essa parte eu já falei, né? A citação externa, ela passa por indicar o nome do arquivo, a extensão, entre os colchetes, o nome da planilha, o símbolo da exclamação e o endereço ou a faixa que eu preciso, tá certo? Essas são as citações. Eu vou aqui para a próxima tela, onde eu vou indicar, por exemplo, aqui não importa qual é a fórmula, até vou deixar isso aqui separado porque não vai fazer diferença nenhuma, mas olha como muda, ó. Eu tenho uma informação que está dentro de uma planilha, lembrando que está separado com o símbolo aqui, ó, que está dentro de um arquivo, que esse arquivo vem do Excel, ó, XLSX, ele está fechado com o símbolo do colchetes, e olha o que eu tenho aqui, ó, todo o endereço, o caminho desse arquivo salvo dentro do computador. Então está indicando que C2 é o HD, ou seja, que esse arquivo está salvo no HD. A pasta meus documentos é o endereço desse arquivo dentro do HD. Então ele mostra o endereço a partir do HD, depois a barra que representa a raiz e o nome da pasta que você está trabalhando, outra barra para indicar que esse arquivo está dentro dessa pasta, aí vem sua extensão, o nome da planilha e mais a faixa ou o endereço que você está precisando. Neste caso, observa que aqui, ó, está entre aspas. Dá para perceber? Aqui, ó, aspas novamente. O que acontece? Quando eu abro aspas aqui e fecho aqui, normalmente eu faço pela obrigação de você ter as aspas por causa de um espaço, alguma coisa assim. Nesse caso, só o fato do arquivo estar fechado, lembrando que essa obrigatoriedade do arquivo estar fechado vai me colocar o endereço completo aqui, eu sou obrigado a colocar entre aspas também. Então, se o arquivo estiver aberto, eu só vou precisar colocar as aspas se tiver um espaço ou se tiver um símbolo não alfanumérico. Se o arquivo estiver fechado, não importa se tenha ou não, ele vai ser obrigado a colocar entre aspas. Deu para você entender? Lembrando que eu não fugi do 1 mais 1, eu não fugi de um endereço mais o outro, eu só estou buscando cada vez mais longe esse endereço. E é importantíssimo que você saiba citar isso, tá? Eu vou pegar aqui até um exemplo para que a gente possa estar visualizando. Eu vou estar fazendo assim, ó, igual a 1. Que é a base do que a gente estava fazendo lá no início. Mas, aí eu quero pegar o endereço B1, só que o endereço B1 não está na mesma planilha, está em outra planilha. E pelo fato de estar em outra planilha, o nome da planilha teria que ser citado, não é assim? E aí eu quero buscar esse endereço em outro arquivo, ou seja, em outra pasta de trabalho. Então eu tenho que citar o nome da pasta de trabalho. E esse arquivo está fechado, então eu tenho que começar sempre pelo C, que é o endereço do HD. Lembrando que pelo fato disso aqui estar fechado, eu sou obrigado já a começar entre aspas. Então a sua leitura, ela já parte do princípio que se o arquivo está fechado, tem que estar entre aspas. Aí, ó, barra, aí aqui vai estar o nome da pasta onde está guardado o seu arquivo. Aí ele pode estar aqui, ó, barra subpasta, ou seja, pode acontecer
do seu arquivo está dentro de uma pasta que está dentro de outra. Então, ele tem que citar o caminho completo. Aí vem lá, o nome do arquivo, só que para citar o nome do arquivo tem que estar abrindo colchetes. Então, ó, arquivo.xlsx. Isso é o nome do arquivo. Fecha, aí vem lá, plan 2, nome da planilha. Aí eu tenho que separar com exclamação. B1 é o endereço da célula. Então, na prática, eu estou somando isso mais isso. Aí, ó, fecha aspas aqui. E para que eu cite todo esse endereço, eu tenho que falar que o B1 está na planilha 2, que fica dentro do arquivo ou pasta de trabalho chamado arquivo, que está dentro dessa subpasta, que está dentro dessa pasta, que está dentro do HD. Ou seja, eu vou fazendo aquilo que é chamado de citações externas. E a obrigatoriedade de estar entre aspas. Isso você não pode esquecer. Por mais que a gente saiba que o Excel faz isso sozinho, ele põe as aspas sozinho, eu não preciso me preocupar. Inclusive, se eu fecho o arquivo, ele acrescenta o complemento do endereço, eu também não preciso digitar o C, dois pontos, barra, pasta, subpasta, barra. Eu não preciso digitar nada disso porque o Excel acrescenta sozinho. Se eu fecho o arquivo, ele coloca, se eu abro o arquivo, ele tira. Ou seja, eu não preciso digitar, mas o nosso problema é a prova. Se você leu a prova e tiver faltando uma informação dessa, a sua resposta estaria errada. Deu para você entender? Então, essa é a parte de citações externas que a gente trabalha. Ficou claro para você? Aqui é importante, em todas as vezes que a gente for trabalhar, você pensar que a soma, a multiplicação, isso não importa, não faz a menor diferença, ela sempre vai vir de algum lugar. E ela sempre vai vir de um endereço. Esse endereço é representado pelo nome da célula. Esse endereço está dentro de uma planilha. Essa planilha está dentro de uma pasta de trabalho. Essa pasta de trabalho representa um arquivo. E isso está num caminho do disco. E aí você vai lembrar de um dos blocos onde nós falamos da hierarquia do Excel. Só que aqui nós fizemos a hierarquia ao contrário. Ou seja, eu somei uma célula que está dentro de uma planilha, dentro de uma pasta de trabalho ou arquivo, que está dentro de um caminho. Representando isso, C dois pontos, barra, uma pasta, pode estar dentro de uma subpasta, barra, aí vem a pasta de trabalho, que é o arquivo, que obrigatoriamente tem que estar entre colchetes, mais a sua extensão, XLSX, aí vem a planilha, exclamação, e o endereço da célula eu vou colocar aqui, A1. Então, ó, nós fizemos toda a sequência dentro de um caminho. Lembrando que nesse caso, sou obrigado a abrir aspas e fechar aspas aqui, ó. Então, essa é a representação das citações externas obrigatórias que você tem que pensar. Lembrando que cálculo a gente não fez, tá? A minha preocupação foi só em você fazer a leitura correta do enunciado de uma questão. Eu vou parar por aqui esse bloco. No próximo bloco a gente começa a falar sobre fórmulas, tá certo? Aí a gente começa a fazer a construção das fórmulas, que é o que você vai trabalhar mesmo, tá bom? Te vejo lá.